Olá, bem-vinda Brasil Hispana! Para quem não me conhece ainda, eu sou Marília Débora e hoje nós vamos falar de uma expressão muito curiosa aqui na Espanha. Sempre que a gente quer minimizar um prejuízo, a gente diz, não se preocupa não, muito mais se perdeu em Cuba. Por exemplo, eu comprei uma calça, nossa, essa calça cara, já manchei, como é que eu pude manchar essa calça? Aí o amigo do lado diz, muito mais se perdeu em Cuba, deixa pra lá. É uma maneira de deixar as coisas por menos, né? E aí eu pensava, meu Deus do céu, o que é que se perdeu em Cuba? Por que esse povo fala tanto disso? Então, curiosa como eu sou, eu fui procurar saber e descobri e vim correndo te contar. Quer saber? Fica comigo até o final que nós vamos descobrir juntos. Muito mais se perdeu em Cuba. E o que é que tanto se perdeu em Cuba? Bom, vamos contextualizar primeiro um pouquinho do que foi a história da independência de Cuba. A história da independência das Américas, de maneira geral, estava embebida pelo romantismo, que era a escola literária do momento. Quais eram as características do romantismo? O nacionalismo, valorização do que é local, valorização da natureza, um saudosismo de um tempo antigo que sempre foi perfeito, sempre foi imaculado. Então, essas características estavam permeando a sociedade, começou na Europa e se propagou por América também. A busca do herói nacional, do Marte, né? Então são características do romantismo. Jean-Jacques Rousseau, ele vai contestar a teoria de Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes, iluminista, e Jean-Jacques Rousseau também, iluminista. Thomas Hobbes vai dizer que era necessário um déspota esclarecido, porque o homem era mau por natureza e ele precisava de um déspota esclarecido. O homem é o lobo do próprio homem. Já Rousseau vem e diz que não, que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. E ele dá exemplo, Jean-Jacques Rousseau dá exemplo dos nativos americanos que eram pueris, eram bons por natureza, até que a modernização o corrompeu. Ele foi um pré-romântico, Jean-Jacques Rousseau. Então, essa obra, esse pensamento, se propagou e deu origem aos movimentos nacionalistas. Para a gente entender a independência de Cuba, a gente precisa entender que foi uma guerra entre duas potências, Estados Unidos e Espanha. Claro que a gente teve a participação dos revolucionários mambises, mas a gente vai ver depois que quando se termina a guerra e que se assina o Tratado de Paris entre Estados Unidos e Espanha, onde Espanha cede aos novos amos do mundo Filipinas, Porto Rico, Guam e abre mão de Cuba, nenhum revolucionário estava ali. Foi um tratado entre as duas potências. Então, assim, a princípio, os Estados Unidos tinham oferecido à Espanha 300 milhões de dólares pela ilha, por Cuba, o que foi recusado. Então, os Estados Unidos declaram um estado de guerra, claro, com o apoio dos mambises, porque também estava uma propaganda, né? Foi uma intervenção política, uma intervenção militar e uma intervenção propagandística pela ilha. Na época, a Catalunha tinha o monopólio de Cuba. Então, 60% dos negócios de Catalunha estava em Cuba. Quando os cubanos pediram mais autonomia para negociar com os Estados Unidos, essa autonomia ela foi negada para proteger Catalunha, porque na época também a indústria têxtil Catalunha era uma das mais fortes, então todos os governos protegiam a indústria catalã. E claro, no século XIX, quando Espanha perde Cuba,
e Catalunha já não havia perdoado Espanha pela libertação dos escravos. Agora, com a perda de Cuba, muito menos. Para vocês terem uma ideia, o tráfico de escravos em Cuba era tão catalã que existia um refrão que dizia assim: no fundo do barranco, canta um negro com afã. Ai Deus, quem pudesse ser branco, ainda que fosse catalã. Então, quando Espanha perde Cuba, Catalunha, para recuperar financeiramente essa perda, ela pede mais autonomia ao governo central. E aí é quando Sagasta, o ministro Mariano Mateus Sagasta, em 1901, ele diz o seguinte: provavelmente perdemos Cuba pelo privilégio que gozou Catalunha. 60% do negócio industrial catalão se perdeu em Cuba, e isso explica muitas coisas. Então, nesse momento, Cuba deixa de ser odiada, a traidora da pátria para os catalães, e passa a ser um exemplo a ser seguido. Então, qual é o discurso? Pois se não nos dá mais autonomia, nós vamos como Cuba. E é tanto que Cuba passou a ser um modelo, deixou de ser a traidora para ser um modelo, que eles copiaram, inclusive, a bandeira cubana, como uma mensagem. Nós vamos como Cuba, hein? Quando Catalunha começou a pagar impostos, começou a pensar que se chantageasse o poder central, ela ia poder recuperar os seus privilégios. Então, a princípio, Catalunha não pensava na independência. E para que isso fosse fortalecido pelo povo, eles tiveram que falsear a história. Segundo Marcelo Guglielmo, que eu amo, historiador que eu amo. Segundo Marcelo Guglielmo, para criar esse sentimento independentista, eles tiveram que falsear a história. Então, a Generalitat pagou 3 milhões de euros ao Instituto Nova História para falsificar a história, criando grandes personagens históricos como catalães, para criar esse sentimento de identidade nacional. Mas o Dr. Frankenstein não sabia que o seu monstro ia criar vida. E ao passar do tempo, ao passar das gerações, esse sentimento independentista começou a ser fortalecido com o passar dos anos em Catalunha. Então é isso. Segundo Marcelo Guglielmo, a semente do separatismo catalã está na perda de Cuba. Muito mais se perdeu em Cuba, hein? E se você quiser saber um pouco mais sobre a Guerra da Independência Cubana e as consequências como o movimento independentista catalão, você também pode conhecer um pouco mais através do nosso e-book, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que foi a independência de Cuba, o que foi o Tratado de Paris, o que foi a Emenda Platt, que é quando constitucionalmente Estados Unidos tem o direito de intervir nos assuntos cubanos, né? Quando a gente realmente vê claramente que foi a transferência de um amo para outro, que não foi uma guerra da independência, como a gente gostaria. Enfim, isso e muito mais no nosso e-book, vou deixar aqui na descrição, tá bem? E se você gostou, deixa teu joinha, comenta aqui o que você mais gostou, se inscreve para continuar comigo e vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.